Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse vídeo interessa a muitas e muitas pessoas no Brasil inteiro, porque eu recebo todos os dias mensagens em todas as redes sociais dizendo: Wendel, eu quero ser um dublador, ou Wendel, meu sonho é ser dublador, o que eu tenho que fazer? Wendel, me ajuda a ser um dublador. Muita gente falando sobre ser dublador, ser dubladora, entrar para esse mercado. Primeiro, você está no lugar certo, porque aqui nesse canal já tem vídeos, tem um vídeo que ensina quais são os passos para se tornar um dublador, os principais passos ali, o caminho. Tem um outro vídeo que fala o contrário, que fala assim: será só imaginação que eu consigo ser um dublador? Então, outra coisa importante é você maratonar aqui o canal, porque tem milhares de entrevistas com vários dubladores de São Paulo, do Rio de Janeiro, novos, veteranos, diretores, tem de tudo. Então, o melhor lugar para você que pensa em ser dublador, que gosta de dublagem, que tem esse desejo, esse sonho, é nesse canal aqui. Então maratona os vídeos aí, porque você vai ouvir coisas, papos, dicas que você não vai encontrar em curso de dublagem nenhum no Brasil. Inclusive, eu tenho um treinamento online, 100% online, que são os segredos da dublagem. Vou deixar o link aqui, quem se interessar vai conhecer coisas que nunca ninguém vai te contar sobre como entrar na dublagem. Mas, mesmo sendo dublador, mesmo estando no mercado há décadas, sendo diretor, já tendo feito trabalhos de destaque, assim, trabalhos incríveis, tem dublador que comete pecados. Os pecados capitais que um dublador pode cometer. Então fica atento para você que pensa em ser dublador não começar cometendo esses pecados. Primeiro, horário. Não se atrasar é fundamental para um dublador. Primeiro, porque como é que funciona? Um dublador vem gravar, ele termina, vai embora, entra outro. Aquele termina, vai embora, entra outro. E assim o dia inteiro. Um sai, outro entra, um sai, outro entra, um sai. Então é uma grande... como é que é o nome disso aqui, ali? Um ciclo, uma indústria. É uma grande roda industrial que caminha sem parar o tempo inteiro. Portanto, se algum dublador atrasa, o que acontece? Emperra essa roda. E aí o atraso desse dublador pode atrapalhar o próximo, e o próximo às vezes não dá para terminar o trabalho. Isso compromete o prazo, compromete tudo, compromete até o custo do projeto. Vamos precisar entender de verdade o que é o efeito borboleta. Então o dublador que atrasa sempre, ele é muito mal visto e normalmente é afastado do mercado. Trabalha muito pouco, não ganha personagens bacanas, não faz séries, porque ele não pode furar. E o horário na dublagem é extremamente importante. O que eu quero dizer com isso, só para você ter uma ideia real. Num encontro, numa gravação, coisas do tipo assim, vamos dizer, do mundo artístico, às vezes está marcado às 14 horas. As pessoas chegam 14, 14h05, 14h10 e ninguém olha feio, ninguém acha que está atrasado, tá tudo normal, tudo ok. A gente marca para 1h, mas o pessoal já sabe que é para chegar só umas 3 horas, não avisaram vocês não? Na dublagem, 14 horas é 14 horas dentro do estúdio falando já. Então não dá para chegar 14h10, aí já é um atraso grande. Então o horário, se você não cumpre horários, você está cometendo o primeiro pecado capital que um dublador pode cometer. Então, o que vocês chegaram tão cedo? Porque é às 3, faltam 5 minutos para começar? Não, o jogo tá marcado para as 3. É? O pessoal deve chegar umas 5. O segundo pecado, esse é terrível, não ouvir o original. O que isso quer dizer? Não sei. A dublagem, o meu pensamento de dublagem é que a gente tem que fazer o mais parecido possível com o original. A ideia é tipo delivery, tipo uma entrega. Os caras fizeram um filme e a gente vai entregar aquele filme só que em português, da melhor maneira possível. Então com a mesma interpretação, com a mesma entonação, com o mesmo ritmo, tudo o mais próximo possível da concepção original. E como você pode considerar a dublagem ali, você dublar um ator como uma música, quando você vai, por exemplo, você que toca violão, toca piano, ou mesmo você que gosta de cantar, tá ouvindo uma música pela primeira vez, você não sai cantando ela junto, é impossível, você tá ouvindo pela primeira vez, então você ouve algumas vezes até aprender a letra, até aprender o ritmo, até aprender onde que para, onde que emenda uma frase, uma palavra com a outra, esse tipo de coisa, né? Você escuta algumas vezes aquela música até absorvê-la e reproduzi-la. A
dublagem é absolutamente a mesma coisa. Você precisa assistir a cena, ouvir aquele pedaço, ver como o cara falou, qual foi o ritmo, qual foi a ideia, qual foi a intenção, para poder reproduzir da maneira mais próxima possível da original. E tem dublador que quando vai ensaiar pela primeira vez, tá a tela, né, a TV ali, tá aqui o texto, você tá de fone, e aí o cara sai lendo o texto junto. Enquanto o ator na tela tá falando, ele sai ensaiando, lendo o texto junto, ou seja, ele não olhou direito para a tela, ele não ouviu direito o que o cara falou, porque ele estava lendo e falando alto. Se você está falando, você não está ouvindo. E aí provavelmente na hora em que você for dublar, você não vai ser fiel às pausas, ao ritmo, ao tom, à velocidade, àquela expressão, preencher aquela expressão com a sua voz. Portanto, ensaiar em voz alta é um dos maiores pecados que um dublador pode cometer. Você sabe como ser ouvida pelo seu Dublador. Terceiro pecado capital, só ler o texto. Isso acontece bastante. O que é isso, Wendel? O texto? Como assim? O texto? Que texto é esse? O filme é feito, vamos supor aqui, originariamente em inglês. Esse texto vai para um tradutor de dublagem. O dublador, ele não sai traduzindo ali na hora, ele não precisa saber inglês, italiano, francês, alemão, russo, ele precisa saber português. E aí o tradutor traduz o filme, coloca aquele roteiro em português e isso vem para o estúdio para o dublador ler, para ele poder interpretar o seu personagem. E aí, esse texto, muitas vezes, o tradutor, ele pode não ser um bom tradutor, ou mesmo que ele seja um bom tradutor, é comum, às vezes, na tradução, ele deixar de uma forma um pouco escrita, não tão falada, e às vezes saem algumas frases quadradas, que em português não são ditas daquela forma que está no texto. E aí tem dublador que ele, quando vai dublar, ele só fala o que está escrito, como se fosse um robô. Oh, hi, Mark. E o bom dublador, ele raciocina enquanto dubla, ele não apenas dubla. Você tem que colocar ali pensamento, inteligência, alma, percepção, sensibilidade, e para isso você não fica preso ao texto, como a gente costuma falar, não basta ler. Então muitas vezes eu vi outro dia uma cena em que um personagem falava alguma coisa assim: eu vou fazer tal coisa, não importa o que. Não quer dizer nada isso. A gente não faz. Você falou alguma vez na sua vida, não importa o que? Não. Você fala, eu vou fazer tal coisa, não importa como. Não importa o que aconteça, né? Por exemplo. Isso, não importa o que aconteça. Agora eu vou fazer alguma coisa, não importa o que. Foi simplesmente uma tradução de no matter what. E aí o tradutor colocou não importa o que, e o dublador foi lá e falou não importa o que, sendo que eu tenho certeza absoluta que ele nunca falou isso na vida. Então o dublador não pode cometer esse pecado de simplesmente ler o que está escrito. Você precisa tornar aquilo falável, conversável. Então vai ter personagem que vai falar nós iremos, vai ter personagem que vai falar a gente vai ter personagem que vai dizer Ui, partiu. e às vezes no roteiro todas essas coisas que eu falei vão estar iguais, porque às vezes no original, no inglês também estava igual, mas aí entra a nossa parte artística de adaptar o texto à época, ao perfil do personagem, à idade do personagem. Então você simplesmente ler o que está escrito, falar aquilo que está escrito, é um grande pecado que um dublador pode cometer, e esse é um dos pecados que separam os meninos dos homens, que é você dar vida, interpretar e dar verdade àquele personagem, fazendo com que o filme não fique dublado, mas fique falado, e que inclusive você esqueça que está sendo dublado. As pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. O quarto pecado, esse se você começar a prestar atenção vai ver em diversos filmes, sair do tom. O que é sair do tom? O cara vai estar cantando? Não, é o tom do personagem, o tom daquela cena. É muito comum os dubladores falarem mais alto do que está no original, porque você está em frente ao microfone, a tela ali, então às vezes o dublador sem querer projeta a voz um pouco mais, porque ele está vendo a cena ali a 2 metros dele, alguma coisa assim. Então às vezes ele projeta a voz. Só que os atores na cena, às vezes estão um do lado do outro, a 50 centímetros de distância. Então é muito importante que o ator observe o volume, o tom que precisa ser usado naquela cena. Um exemplo fácil de você perceber é filme de terror, filme de suspense. Normalmente todo mundo fala muito baixo. Normalmente você tem que dublar nesse tom aqui, um filme que é de suspense, um filme de terror, porque
O filme é feito para ser baixinho, para que quando chega aquele momento mais tenso, entra o efeito e causa o susto e cria o impacto. Então assistam, tentam ver algum filme aí de terror um tempo no original e depois um tempo no dublado. Se tiver tudo no mesmo tom, tudo baixinho e tal, foi bem dublado. Se você perceber que no dublado tá mais alto, cometeram um pecado capital, que é sair do tom do personagem do original. Sou eu, o Sai! Quinto pecado, falta de humildade. No caso que eu digo, humildade artística. Como eu já disse, a gente vai fazer o mais próximo possível daquilo que já foi feito no original, da proposta original, da concepção daquele personagem, das falas daquele personagem, do perfil daquele personagem. Então não cabe a mim, como dublador, definir como o cara vai falar, se eu vou pôr tal gíria, se eu vou pôr tal piadinha, se aquela fala fica melhor assim ou se fica melhor assado. Não cabe ao dublador. Tudo isso já foi definido. Eu até brinco às vezes com algum dublador ali quando eu tô dirigindo. Eu falo, ó, isso daí você coloca no seu filme. Quando você fizer o seu filme, você põe. Agora vai ser do jeito que tá aí. Porque não cabe a mim acrescentar demais a obra ou querer fazer a minha assinatura. É preciso que você, como dublador, se adeque. A gente chama muito de vestir o personagem. É preciso que você vista aquilo, entre naquele corpo, naquela expressão. E muitas vezes eu não concordo com o que o ator fez. Eu teria feito de outra forma, mas não cabe a mim julgar. Como dublador, cabe a mim reinterpretar aquilo que já foi proposto. E para isso, você tem que ser humilde artisticamente e entender que aquele é o seu momento de dublar, e não o seu momento de brilhar, de aparecer na obra. Linda flor. Não o seu momento de brilhar. Sexto pecado é não trabalhar a dicção. É fundamental que um dublador tenha uma boa dicção. E muitos, às vezes, têm dificuldade com uma palavra ou outra, ou com algum tipo de fonema. E aí é importante ir a uma fono, fazer exercícios, superar essas dificuldades. Como qualquer atleta, por exemplo, às vezes o cara não consegue chutar com as duas pernas e aí ele tem que trabalhar muito para conseguir chutar com as duas pernas, ou outros exemplos de atletas e de outras profissões que você tem que superar algumas dificuldades. E a dicção é uma delas. É muito importante que o dublador tenha uma boa dicção, que ele consiga não só falar articuladamente e tal, mas muitas vezes o ator que você vai dublar, ele não articula bem, ele fala assim, mexer muito a boca. E aí entra uma grande dificuldade, que é você conseguir falar de forma inteligível, mas sem articular muito. E para isso é importante que você tenha uma dicção bem treinada. Assim como surgem frases pra gente no meio de um filme que são extremamente difíceis de serem faladas e às vezes você ainda tem que falar rápido aquilo. Então a dicção é um dos elementos mais importantes que um dublador precisa carregar, e um pecado é você não ter uma boa dicção, ou pior, não cuidar para que ela melhore. Tem o ninho de arara loura, fala arara loura e a arara loura responderá. Sétimo e último pecado capital que um dublador pode cometer é uma coisa mais atual, que vem de tempos mais recentes, que é a tal da confidencialidade. Hoje em dia, para quase todos os projetos, no caso da Unidub são para todos os projetos que a gente faz, todo mundo tem que assinar ali um contrato de confidencialidade. E o que é isso? É de que você não pode contar para ninguém aquilo que você gravou. Não é só a questão de dar spoiler, para que ninguém saiba o que vai acontecer. O dublador, ele chega a ser uma das primeiras pessoas que tem acesso a materiais exclusivos, a materiais que ainda não estão finalizados. É uma questão de sigilo comercial. Então, a confidencialidade hoje é importantíssima, porque mexe no marketing, mexe em orçamentos e mexe principalmente na confiança que aqueles atores ou aquele estúdio precisam passar para o mercado, assim como precisam passar também para os espectadores. Então hoje em dia, biquinho calado, sem tirar fotos, sem fazer vídeo dentro do estúdio e principalmente sem em entrevistas ou nas redes sociais falar se está ou não em um projeto. Confidencialidade é tudo na dublagem. Aí, não esquenta com isso. E tá aí, esses são 7 pecados que você que pensa em ser dublador ou você que já é dublador não pode cometer. Se a gente busca cada vez mais um mercado profissional, um mercado realmente potente e que age de forma madura, de forma
compatível às grandes obras que a gente dubla, a gente tem que se adequar e fugir desses pecados capitais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e compartilha se você tem algum amigo ou conhece algum grupo de pessoas que gosta muito de dublagem ou que adoraria ser um dublador, ou até que está começando na dublagem. Deixa o seu comentário aqui também, o que você achou, ou quais são outros pecados que um dublador não pode cometer, que a gente vai batendo papo por aqui, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera!